Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Neemias, capítulo 7. Neemias 7. Aí, se você puder, abra, segure ela aberta aí, nós vamos ficar nesse texto. Estamos numa série no livro de Neemias. E hoje nós vamos para a nossa 12ª mensagem dentro da série. Neemias capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura que ela é um pouco extensa, irmãos. Ela é um pouco maçante assim, tem alguns nomes complicados aqui. Mas eu peço que você preste bastante atenção. Nós vamos ler todo o capítulo 7, viu? Nós vamos ler todo ele hoje. E vamos pregar em cima desse capítulo 7. Vai chover. Abafou, né? Vai chover. Tem como não, né? Neemias capítulo 7. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui conosco, aqui atrás no telão. Neemias 7. Amém? Acompanhe a leitura comigo então. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani ou Hanani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhe disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Criate-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930.
Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Jacufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias e os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adom e Imer. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Cansa, né, irmão? Essa leitura cansou. Mas a gente vai entender aqui o porquê de tanto nome, certo? E isso tem um propósito aqui, não está escrito aqui para nada, né? Ninguém gosta de ler genealogia, né? Quem aqui gosta de ler genealogia? Chega na parte da Bíblia, da genealogia, ninguém quer ler. E aí a gente pula a genealogia, achando que a genealogia não tem significado. Mas na verdade ela tem. E a gente vai ver hoje o quão importante é a genealogia dentro da Escritura e dentro do que nós vamos falar hoje. Nosso tema de hoje, então, é o fortalecimento da obra de Deus. No último domingo ali nós vimos a respeito da infiltração. Neemias havia terminado os muros, faltava as portas serem colocadas. E aí nós vimos dois tipos de pessoas que se infiltram no meio da obra para tentar destruir a obra de dentro para fora. E aí nós falamos sobre os falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que se infiltram, trabalham para destruir a igreja. E falamos também a respeito das alianças entre crentes e descrentes, julgo desigual, alianças feitas entre pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. E vimos lá como Neemias ele venceu aquela situação.
O que nós vamos ver hoje é que as obras do muro, elas estão concluídas. As portas, elas foram colocadas. O que aconteceu com Sambalate, Tobias, Gesem e todos os inimigos? Nós vimos semana passada que eles foram envergonhados. Eles reconhecem que Deus capacitou o povo para concluir a obra. E eles acabam envergonhados diante de Neemias e do povo. O muro foi concluído, as portas foram colocadas, os inimigos foram envergonhados. E aí a gente pode pensar assim, agora está tudo certo. Acabou o trabalho de Neemias. Muito pelo contrário. Agora que Neemias vai começar a trabalhar de verdade. O trabalho de Neemias, ele não encerra ali. O trabalho dele não havia chegado ao fim. Neemias levou 52 dias para reconstruir os muros. E ele levou anos e anos para reconstruir a vida espiritual do povo que estava lá. Deixa eu falar algo para você. Neemias teve mais trabalho para restaurar o povo espiritualmente do que para restaurar as muralhas que estavam caídas. As muralhas foram fáceis. 52 dias estava pronto, porta colocada, não havia mais buraco, mas o povo ele teve trabalho, irmãos. Sabe o que nós vamos ver do capítulo 7 para frente? O trabalho que esse povo vai dar para Neemias. Neemias, ele reconstruiu as muralhas em 52 dias, mas levou anos para reconstruir a vida espiritual daquele povo. Aí nós olhamos para esse texto, uma leitura extensa, uma leitura maçante, complicada, né? Tem um monte de nome difícil de pronunciar ali. E muitas vezes a gente olha para esses textos, olha para essas genealogias, e a gente pergunta, tá, mas o que eu posso aprender com esse enfileirado de nome aí? Bigzai, Barzilai, não sei o que, Uzai. Qual a mensagem que isso tem? No que essa genealogia ela pode me ensinar? O que eu posso aprender com tudo isso? São 64 ou 65 versículos só de genealogia. E aí a gente olha e fica se perguntando, né? O que eu posso aprender com esse texto? Tem muita coisa aqui para a gente aprender hoje. Há diversas lições que essa genealogia vai nos ensinar. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos um modo de pregação aqui na igreja que se chama pregação expositiva. E a pregação expositiva, ela não permite tu fugir do texto. O que a gente poderia fazer aqui hoje? Chegar aqui e pular o capítulo 7. Ir para o capítulo 8. Só que a gente acabaria não expondo o texto inteiro. O livro de Neemias inteiro. Então nós adotamos a pregação expositiva para quê? Para poder ensinar a igreja. Para que os irmãos eles possam aprender. Para que os irmãos eles possam olhar para esses textos difíceis da Escritura e ver que ali tem coisas importantíssimas para nós. Que ali há aplicações importantíssimas para as nossas vidas. Veja bem, por trás dessa lista extensa de nomes, há grandes verdades espirituais aqui, que se aplicam para nós, igreja, hoje. Nós olhamos para essa lista e é um enfileirado de nome, mas aqui, irmãos, há verdades espirituais. Há coisas que se aplicam para nós, igreja, hoje. Deus, irmãos, ele tinha grandes coisas reservadas para Jerusalém. Neemias reconstrói os muros. Deus tinha planos para a cidade de Jerusalém. Tinha coisas grandes para aquela cidade, sabe por quê? Porque Deus, ele sabia que um dia o seu filho pisaria naquela terra. Ele sabia que um dia Jesus caminharia pelas ruas de Jerusalém. Deus, ele sabia que um dia o seu filho, ele pregaria no templo de Jerusalém, ensinaria no templo de Jerusalém. E Deus, ele sabia que um dia o seu filho morreria do lado de fora dos muros de Jerusalém. Deus tinha grandes coisas para aquela cidade. Deus tinha coisas grandes reservadas para Jerusalém, assim como ele tem hoje para a igreja. Deus tem coisas grandes reservadas para a igreja hoje, irmãos. Veja bem, Deus ele enviou o seu filho para morrer pela igreja. Será que Deus enviaria o seu filho para morrer pela igreja se ele não tivesse grandes coisas para fazer pela igreja e para a igreja, por meio da igreja? Deus ele tem grandes coisas reservadas para a igreja. Ele enviou o seu filho para morrer por ela. Nós olhamos aqui, os muros eles terminaram. Neemias agora tem uma preocupação. O muro está pronto, as portas estão no lugar. Como nós podemos fortalecer a cidade de Jerusalém? Como? Como a cidade pode ser fortalecida? A preocupação de Neemias agora não é mais botar pedra no lugar, não é mais botar porta no lugar. É como ele pode pegar aquela cidade que era uma cidade fantasma. Não tinha quase ninguém lá. E como ele, como governador daquela cidade, ele pode restaurar aquela cidade, fortalecer ela.
Essa era a preocupação de Neemias, o fortalecimento da cidade de Deus. Os princípios usados por Neemias, eles nos ensinam hoje como nós, igreja, podemos trabalhar para nos fortalecer. Neemias tinha uma preocupação, que a cidade de Deus se fortalecesse. Os princípios que Neemias usa para o fortalecimento da cidade de Deus se aplicam a nós hoje para o fortalecimento da igreja de Jesus, para o fortalecimento da obra de Deus. Pastor, como a obra de Deus pode ser fortalecida? Nós vamos falar aqui de 3 palavras, que elas vão nos mostrar de que maneira a obra de Deus é fortalecida, com base no texto de Neemias. A primeira delas, a obra de Deus é fortalecida, em primeiro lugar, com proteção. A obra de Deus, para ser fortalecida, ela precisa ser protegida, guardada, cuidada. Como a igreja se fortalece? Quando ela está protegida, quando ela está guardada, quando ela está sendo vigiada, para proteger a cidade contra os adversários que a rodeavam. Neemias, ele toma algumas medidas práticas. A primeira delas, ele vai proteger a cidade. Ele vai se preocupar com a proteção da cidade. Como se dá a proteção da obra de Deus? Como acontece isso? Quero pedir um pouquinho de atenção para os homens aqui, especialmente. A obra de Deus precisa ser protegida. E sabe quem Deus ele coloca na obra de Deus, na igreja dele, para proteger essa obra e essa igreja? Os homens. Os homens são um muro de proteção na igreja. Quando Deus ele forma o homem e a mulher, e ele coloca ele no jardim, Deus ele dá uma ordem para Adão. Adão ele tinha 2 coisas para fazer no jardim. Ele deveria cultivar e ele deveria guardar. Então ele era o responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento do jardim. Mas ele também era responsável pela proteção de tudo aquilo que ele estava edificando no jardim. Deus ele faz a mulher e ele coloca a mulher ao lado de Adão como uma auxiliadora idônea. O que nós cremos na igreja Casa na Rocha, já falamos sobre isso. Nós somos complementaristas. Nós cremos que Deus ele deu um papel para o homem que não deu para a mulher. Homem e mulher diante de Deus são iguais em essência, iguais em importância. Ambos possuem a imagem de Deus, ambos são importantes para Deus, mas ambos não têm o mesmo papel e função. O trabalho da mulher não é proteger, o trabalho do homem é proteger. Era trabalho de Adão guardar o jardim, não o trabalho de Eva. Por que Deus repreende Adão? Porque Adão, ao invés de proteger o jardim e a sua esposa, ele permite com que a sua esposa abra um diálogo com a serpente. O trabalho do homem é proteger. A obra de Deus precisa ser protegida. O que Jesus diz, o que Paulo diz em Efésios 5, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim o homem deve amar a sua mulher. Ele deve proteger ela. Ele deve sacrificar a sua vida em prol dela. O que Paulo diz em Efésios 4, que Deus deu para a igreja apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. Todas as palavras no adjetivo e no substantivo masculino. Os homens são um presente de Deus para a igreja. Os homens foram dados para a igreja, para proteger a igreja. Os homens têm um papel dentro das suas casas, proteger a sua família. Os homens são os guardiões. Os homens são um muro de proteção. Como a obra de Deus é protegida? A obra de Deus se fortalece por meio da proteção. Como acontece a proteção? Com os homens assumindo o seu papel. Com os homens assumindo a sua função. A proteção da obra de Deus se dá em primeiro lugar com homens que buscam mais o interesse dos outros do que os seus próprios interesses. De que maneira a obra de Deus é protegida? Com homens que pensam menos em si e pensam mais no seu próximo. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 7. Depois de reconstruídas a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Olha o que Neemias vai fazer. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. As muralhas foram concluídas,
As portas foram colocadas, porteiros, cantores, todos foram colocados na sua posição. Então Neemias, ele nomeia Hanani e Ananias, 2 homens. E eles tinham uma responsabilidade: cuidar da proteção de Jerusalém, zelar pelo cuidado da cidade de Deus. Os muros já haviam sido levantados, agora a cidade precisava ser protegida. Neemias, ele vai ter que nomear homens, e graças a Deus que ele tem homens para nomear. Ele olha para o lado e ele tem Hanani, ele olha para o lado e ele tem Ananias, homens que poderiam cumprir o papel que ele havia e tinha a obrigação de designar. Ele nomeia esses 2 homens, com base em quê? Preste atenção aqui. Ele nomeia Hanani e Ananias, com base em quê? Em primeiro lugar, na dignidade do caráter que eles tinham. Quem é Hanani e Ananias? Homens de caráter íntegro. Homens que tinham um caráter digno, homens que tinham uma boa reputação, homens que tinham um caráter limpo. Em segundo lugar, homens que tinham grande competência. Então veja bem, sempre caráter vem antes de competência. Sempre. Na Bíblia, caráter precede competência. A maioria das vezes nós queremos os mais competentes, só que Deus sempre nos mostra que o caráter antecede a competência. Hanani e Ananias, eles são nomeados porque eles tinham caráter em primeiro lugar, não porque eles eram os melhores em primeiro lugar. Neemias nomeia esses 2 homens que tinham um caráter digno, que tinham grande competência. Quem é Hanani? Você lembra quem é Hanani? Capítulo 1. Hanani é aquele que vai levar a notícia para Neemias. Hanani é o homem que sai de Jerusalém, ele vai até a fortaleza de Suzã, e ele diz para Neemias que a cidade está destruída, o povo está envergonhado, eles estão passando fome, os muros estão destruídos. Hanani é esse homem, o homem lá do capítulo 1 de Neemias, que sai de Jerusalém e vai levar informações para Neemias. Ele é irmão de Neemias, ele era o irmão de Neemias, ele havia voltado com os exilados na época de Esdras. Esse é o Hanani lá do capítulo 1. Você se lembra que quando Esdras volta, eles também se opõem à reconstrução dos muros? E eles mandam uma carta para o rei baixa um decreto e proíbe e manda parar a reconstrução do templo que eles haviam começado e tudo que eles estavam fazendo na cidade. Hanani estava lá quando isso está acontecendo. O que Hanani faz? Ele sai de lá e ele vai até Neemias levar informações, contar para Neemias como está a cidade. Hanani, ele é a ponte entre o caos da cidade e a restauração da cidade. Ele é o homem que faz a ponte disso. Ele é aquele que leva um retrato das condições da cidade até Neemias. A oposição já existia. Havia um decreto do rei contrário à reconstrução da cidade. Então veja bem, quando Hanani sai de Jerusalém para ir até lá, ele está arriscando a vida dele, irmão. Ele poderia ser morto por causa disso. Ele poderia perder a sua própria vida. Ele expôs a própria vida ao ir até Neemias. Só que ele era um homem que não buscava e não vivia em volta dos seus próprios interesses. Se ele pensasse somente nele, ele tinha ficado onde ele estava. Mas ele não estava buscando apenas os seus interesses. Ele era um homem que pensava nos outros mais do que em si mesmo. Esses são os homens que vão proteger a igreja. Homens que pensam menos em si. Homens que pensam menos na sua vida. Homens que se preocupam com os seus irmãos, se preocupam com a igreja, se preocupam com aquilo que Deus está fazendo. Em segundo lugar, os homens que vão proteger a igreja são homens que têm valores absolutos. Homens de caráter, homens íntegros. Esses são os homens que vão proteger a igreja. Olha o que diz lá no verso 7 ainda. Lá no versículo 2, aliás, no capítulo 7. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Olha quem era Ananias. Olha quem era Ananias. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Sabe quem é Ananias? Homem fiel, homem temente a Deus. E ele se diferenciava da maioria daqueles que estavam próximos dele. Ele era um homem que tinha valores absolutos. Veja bem, homens com valores absolutos, eles possuem 3 características. Preste atenção aqui os homens. Homens com valores absolutos, eles possuem 3 características. A primeira delas, são fiéis a Deus.
Homens que possuem valores absolutos, eles, em primeiro lugar, são fiéis a Deus. Ananias, aliás, se diferenciava pela sua piedade. Ele era um homem que levava Deus a sério e que levava as coisas de Deus a sério. Esse é Anani. Ele temia a Deus. Ele levava a Deus muito a sério. E ele levava as coisas de Deus muito a sério. Em segundo lugar, homens com valores absolutos, eles são homens fiéis aos seus irmãos. Quem é Anani? Quem é Ananias? Ele era um homem fiel que não se corrompeu. Veja bem, ele não é como os falsos profetas, como Semaías, por exemplo, que entregou seus irmãos. Ele não é como os nobres que entregaram Neemias, que zombavam de Neemias. Ele é um homem íntegro, um homem que não se corrompeu, um homem que era honesto, que era digno de confiança, um homem que ele era fiel ao seu povo, fiel aos seus irmãos. Homens com valores absolutos, eles são homens fiéis a Deus, fiéis aos seus irmãos. E em terceiro lugar, são homens humildes. Veja bem, Ananias já havia demonstrado fidelidade nas pequenas coisas. Ele já havia servido naquilo que era menor. Ele já havia demonstrado que para ele não importava o que ele fazia. Ele não estava muito preocupado com os seus status. Ele estava preocupado em fazer o que vinha na mão dele para fazer. Ele já havia servido nas coisas pequenas. Já havia feito coisas menores. Ele podia comandar agora. Sabe por quê? Sabe por que ele é nomeado como um comandante? Porque antes ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer Neemias, ele aprendeu a obedecer os líderes que estavam sobre ele. Não estou falando, não pegue isso para mim aqui, estou falando aqui sobre o texto, porque senão daqui a pouco vai achar que você tem que ter uma obediência cega a mim. Não é sobre isso que estou falando. Mas estou falando que ele aprendeu a obedecer primeiro. Ele era um homem humilde, porque só pessoas humildes estão dispostas a obedecerem. Ele era um homem humilde, um homem que soube se portar nas pequenas coisas. Olhe para mim aqui, homem. Olhe para mim. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você aqui. Você tem sido fiel a Deus? Seu homem que está aqui, você tem sido fiel a Deus? Você tem sido um homem fiel? Você tem levado Deus a sério, cara? Você tem levado Deus a sério? Você tem levado a igreja de Deus a sério? Você, homem que está aqui. Você tem levado essa igreja aqui a sério? Você que congrega aqui, homem. Você tem levado essa obra a sério? Tem levado a igreja de Deus a sério? Você é um homem como Ananias, com uma vida íntegra, com uma vida honesta? Um homem que quando olham para você, você pode ser conhecido ou reconhecido pelo seu caráter humilde, sabe? Esse cara ali é um cara humilde, esse homem ali é um homem humilde. Ou será que quando as pessoas olham para você, elas conseguem perceber de longe que o que governa o seu coração é a arrogância e o orgulho? Quem é você, homem? Você tem sido temente a Deus? Tem servido a Deus fielmente? Tem levado Deus a sério? Você tem orado, homem? Você tem lido a palavra na sua casa, homem? Você tem levado Deus a sério? Você tem levado a igreja de Jesus a sério? Anani e Ananias, eles levavam a sério a obra. Eles levavam a sério aquilo que estava na mão deles para fazer. Eles temiam a Deus. Eles tinham um caráter íntegro, eles eram honestos. Sabe qual a terceira maneira que a obra de Deus é protegida? Com medidas firmes. Sabe como Neemias ele vai proteger a obra? Com medidas firmes. Olha o que diz o verso 3. E eu lhe disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém. Alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. O que Neemias vai fazer aqui? Ele vai tomar algumas medidas firmes para manter a segurança. A primeira delas, ele vai manter o cuidado das portas. Ele se preocupa com a proteção das portas. Neemias sabia que pelas portas entravam pessoas e saíam pessoas. Então não adiantava levantar os muros e deixar as portas desprotegidas. A primeira coisa que ele faz então, ele estabelece cuidado sobre as portas. Veja bem, nós devemos ser guardiões das portas da igreja. A igreja tem portas. E nas portas da igreja entram pessoas e saem pessoas. E quem devemos ser nós? Nós devemos ser os guardiões das portas da igreja. Nós temos que ter cuidado com quem entra na igreja. Seja no horário do culto,
Se nós não estivermos atentos, pode entrar alguém aqui armado. E essa pessoa pode entrar aqui e fazer algo grande. Não, pastor, mas isso só acontece no Oriente Médio. Você que acha? Se nós não estivermos atentos ao que nós estamos fazendo na porta, uma pessoa pode entrar aqui dentro e bagunçar com o culto. Então o que nós homens, preste atenção no que eu vou falar. O que nós homens precisamos fazer? Se um dia alguém entrar aqui e tentar bagunçar o culto, é papel dos homens pegar essa pessoa e tirar para fora da igreja. Porque o culto ele não pode ser bagunçado. O culto ele é inviolável. Só que nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes a pessoa entra dentro da igreja, ela começa a bagunçar, caminhar, virar cadeira, falar alto, e a gente fica às vezes com vergonha de cobrar a pessoa, de dizer, ô meu irmão, faz favor, fique em silêncio que a gente está prestando culto a Deus. Porque a gente diz, não, mas eu vou espantar uma alma. Não, se está aqui é para sentar e ouvir o culto, irmãos. É para ouvir a palavra, não é para esculhambar com o culto. O que Neemias faz? Ele protege as portas. Ele impede com que pessoas entrem para trazer dano à cidade. Nós devemos ter cautela com quem entra pelas portas da igreja, seja para o culto, seja para fazer parte do povo de Deus. Veja bem, nós temos que ter um cuidado com quem quer fazer parte da igreja. Por isso que a gente precisa ser muito claro com os irmãos para fazer parte da igreja. O que a gente faz então, aqui na nossa igreja? A gente, por exemplo, estabelecer um processo de membresia, para que a gente tenha cautela com quem entra. Para que quem entra aqui, entre aqui para congregar, saiba como a igreja funciona. Saiba no que a igreja creia. Saiba como é a forma que a igreja trabalha. Então a gente joga limpo na entrada e deixa claro como tudo funciona. Isso é proteção para quem entra, mas é proteção para nós que estamos aqui também. Essa preocupação, irmãos, é uma preocupação que Paulo tinha. Não é uma preocupação que nós inventamos. Sabe qual é a preocupação de Paulo em Atos 20 e 29? Ele está falando com os presbíteros de Éfeso. Ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. E ele dá uma recomendação para eles. Olha o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso em Atos 20, 29 e 30. Ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Qual que era a preocupação de Paulo? Com as pessoas que fariam parte da igreja após a sua partida. Ele diz, vai vir lobo aqui, vai vir pessoas que vão se infiltrar, que vão distorcer o ensino e que vão tentar arrastar pessoas com elas. Então o que Paulo está dizendo? Cuidem com as portas da igreja. Cuidem com quem entra para fazer parte da igreja. Por isso o processo de membresia ele é importante, irmãos. Por isso nós temos uma forma de trabalhar, é extremamente importante. A segunda coisa, Neemias, ele cuida das portas e ele protege os muros. Olha o que vai dizer lá no verso 3, ele vai dizer assim: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Aí ele diz assim: escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda. Então o que ele se preocupa? Com que haja sentinelas, vigias no muro, com que o muro esteja sobre constante vigilância, sobre constante vigia. Veja bem, ele se preocupa com a proteção dos muros. Mesmo depois de trancadas as portas, os guardas precisavam proteger a cidade como sentinela sobre os muros. Você presta atenção que Jesus diz em João 10, ele diz que o ladrão, ele não entra pelas portas das ovelhas, ele é salteador, ele pula ela. Ele diz, olha, o pastor ele entra pela porta, mas o salteador não, o mercenário não. Ele é salteador, ele pula os muros, ele pula a porta, ele entra de uma outra maneira. E a preocupação de Neemias é com que os muros estejam protegidos. Nós precisamos, irmãos, manter constante vigilância sobre a igreja do Senhor. Nós precisamos estar atentos. Nossos olhos precisam estar atentos, nosso conhecimento precisa estar atento. A terceira medida forte que Neemias toma, sabe qual é? Vigie as suas casas. Sabe o que ele vai dizer para eles? Cuidem da casa de vocês. Cuidem da casa de vocês. Lá no final do versículo 3, ele vai dizer assim: escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda, e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Está dizendo, olha, vigiem as suas casas. Os vigias deviam guardar o trecho do muro que estava na frente da sua própria casa. Então eles tinham a sua casa,
O muro estava à frente deles e eles deveriam guardar aquele território, não só o muro, a sua casa. O que Neemias faz? Ele deixa eles próximos das suas casas, para que se o inimigo atacasse eles tivessem como proteger a sua família, sua esposa e os seus filhos. Eles protegiam a parte do muro que estava à frente da sua casa. Cada um precisava cuidar da sua própria família. Cada um tinha uma responsabilidade: vigiar o muro, vigiar a obra e cuidar da sua família. Cuidar da obra de Deus e cuidar da sua família. Cuidar da sua família e cuidar da obra de Deus. Veja bem, quando nós cuidamos da nossa família, homens, nós estamos ajudando a cuidar da obra de Deus. Porque a obra de Deus começa lá na nossa família. É lá que começa. Então, se nós estamos cuidando da nossa casa, vigiando a nossa casa, vigiando o nosso casamento, nós já estamos cuidando da obra de Deus. Já estamos vigiando a obra de Deus. Assim, nós, homens, devemos dedicar tempo a cuidar da nossa casa. Nós devemos cuidar das nossas esposas, cuidar dos nossos filhos. Nós devemos fazer isso. É nosso papel, homens, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa esposa, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família. Nós devemos tomar conta dos nossos. Devemos ter cuidado com os nossos. Muitas vezes nós nos preocupamos em cuidar da igreja. E aqui parece um paradoxo, né? O pastor está falando que tem que cuidar da igreja e tem que cuidar da família, mas essas duas coisas, irmãos, uma reflete na outra. Paulo diz que aquele que não cuida bem da sua casa, ele não pode cuidar da igreja. Que aquele que não governa bem a sua casa, ele não está apto para governar na igreja. Que aquele que não pastoreia a sua casa, ele não pode pastorear a igreja. Você está entendendo? O que Paulo diz quando vai dar as características de um pastor, não é se ele é bom primeiro na igreja, é se ele é bom primeiro em casa. É se em casa ele está cumprindo o seu papel. É se em casa ele está ensinando os seus filhos no temor do Senhor. É se em casa ele está cuidando do coração da sua esposa. Paulo diz que quando os homens cuidam bem das suas casas, eles estão aptos para cuidar da igreja de Deus. Essa é a ordem. As nossas casas precisam ser cuidadas. E nós, homens, temos essa responsabilidade. Ainda que você não seja pastor de uma igreja, você é pastor de uma igrejinha lá na sua casa. Lá existe uma igrejinha. Lá estão as suas primeiras ovelhas, homem. Sua mulher é ovelha sua, seus filhos são suas ovelhas, e você precisa pastorear eles, nutrir eles, proteger eles, cuidar eles. É seu papel. É meu papel. É papel dos homens. Nós devemos cuidar dos nossos. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Devemos cuidar das nossas casas, cuidar do nosso lar. Esse primeiro ponto ele é mais para os homens, direto mesmo, mais específico. A pergunta que eu faço para os homens aqui: como está o seu cuidado com a sua casa? Se está cuidando da sua casa, homem? Se está cuidando da sua família? Se está pastoreando o seu lar? Como está o seu cuidado com a sua casa, com a sua esposa? Você, homem que está aqui, você tem dedicado tempo à sua esposa? Tem dedicado tempo a ela? Você tem dedicado cuidado a ela? Você tem pastoreado o coração dela? Você tem sido o pastor da sua esposa? O pastor do coração da sua esposa? Você que é pai aqui, alguns de nós são pai, alguns vão ser. Vão ser, né? Vão ser. Amém, amém. Gostei do amém. Quando dá um amém é bom o negócio. Você que é pai, você tem dedicado tempo ao cuidado dos seus filhos? Você tem cuidado deles? Você tem pastoreado o coração deles? Você tem sentado com eles, ouvido eles, brincado com eles? Você tem cuidado dos seus filhos? Você tem cuidado da sua esposa? Você tem cuidado da sua família? Você, homem, você tem governado a sua casa em amor? Sabe, porque Paulo manda governar bem a casa, e a gente às vezes confunde governo com imposição. Não, é governar em amor, é governar com cuidado, é governar com compaixão. Você tem sido um homem cuidadoso, amoroso com a sua casa, com seus filhos, com a sua esposa? Você tem sido essa pessoa que tem cuidado da sua família, que tem amado a sua família, que tem amado os seus filhos, que tem governado a sua casa em amor?
A igreja de Deus ela é fortalecida, em primeiro lugar pela proteção, e esse é o papel dos homens. Os homens precisam ser os protetores, são os homens que guardam a sã doutrina. Não é as mulheres que têm que repreender os falsos mestres, é os homens. É papel dos homens serem profundos no conhecimento da Bíblia, serem profundos em teologia, serem homens de oração. É nosso papel, homens, é nosso papel, é nossa missão. E esse é o desafio que nós temos aqui constantemente, diariamente. Falamos sexta-feira sobre isso na reunião, estamos falando hoje. Por quê? Porque nós precisamos que os homens se levantem. Os homens são um muro de contenção contra tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje, irmãos. Os homens precisam se posicionar porque são eles que protegem a obra de Deus dos ataques do inimigo. Segunda palavra aqui que define um pouco o fortalecimento da obra de Deus no que Neemias está fazendo. Em primeiro lugar, proteção. Em segundo lugar, crescimento. E agora você vai entender a genealogia. Quando nós olhamos aqui, a partir do verso 5 até o verso 64, 69, nós vamos ver uma extensa lista de nomes. E aqui, às vezes, nós entramos um pouco em confusão. O que essas genealogias podem nos ensinar? Quais os princípios aqui que nós podemos aprender? Olhe para mim, essa genealogia elas vão falar sobre como deve se dar o crescimento na obra de Deus. A obra de Deus precisa crescer. A obra de Deus precisa se fortalecer. Só que ela precisa crescer e se fortalecer de uma maneira bíblica. Porque senão ela acaba ali na frente tendo problemas sérios. O que nós vamos ver aqui com essas genealogias é como se dá o crescimento da obra de Deus. É como a obra de Deus cresce. Em primeiro lugar, a obra de Deus ela precisa crescer. Você concorda comigo? A obra de Deus precisa crescer, amém? Amém? Ela precisa crescer, mas não a qualquer preço. A obra de Deus precisa crescer, mas não a qualquer preço. Nós não fazemos qualquer coisa para crescer aqui. Nós não pagamos qualquer preço para crescer aqui. Olha o que diz o verso 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então a cidade é grande, a cidade é espaçosa, tem pouca casa e pouca gente. Era uma igreja pequenininha. Não tinha tanta gente. Não tinha tanto glamour, sabe? Jerusalém parecia mais uma cidade fantasma. Neemias, ele queria que Jerusalém crescesse? Claro. Só que Neemias não estava disposto a pagar qualquer preço para a cidade crescer. Ele sabia que a cidade precisava crescer, mas ele sabia que a cidade não poderia crescer de qualquer maneira. Não bastava uma boa e sólida estrutura. A cidade de Jerusalém agora ela precisava crescer. O que Neemias vai fazer? Neemias ele vai procurar novos moradores para a cidade. Só que ele vai ter um cuidado. Qual o cuidado de Neemias? Ele não vai permitir a entrada de pessoas que não são genuinamente judias. Então o povo de Israel é um povo judeu. A cidade de Jerusalém é uma cidade de povo judeu. A cidade está vazia. Neemias quer que a cidade cresça. O que ele vai fazer? Ele vai atrás de pessoas. Só que ele não vai atrás de qualquer pessoa. Ele quer os judeus. Ele quer aqueles que fazem parte do povo de Deus. Ele quer aqueles que fazem parte da igreja. Ele não vai acertar pessoas não judias lá no meio. A cidade era espaçosa, vazia. Então isso facilitava emboscadas lá. Os inimigos eles poderiam entrar lá, armar emboscadas, trabalhar contra o povo. A cidade precisava crescer, mas não a qualquer custo. A igreja precisa crescer, mas não a qualquer custo. A igreja precisa avançar? Precisa. A nossa igreja precisa crescer? Claro que precisa. Pastor, tu quer que a igreja cresça? Eu acho que, não sei se tem alguém que quer mais do que eu que a igreja cresça aqui. Talvez igual, mas mais eu não sei. A gente quer que a igreja cresça, só que a gente não quer que a igreja cresça de qualquer jeito. E a gente não vai pagar qualquer preço para a igreja crescer. Sabe o que é comum hoje, irmãos? Numerolatria. Existe a idolatria dos números. O que é numerolatria? Igreja boa é igreja que está cheio de pessoas. Então aquela igreja está cheia de gente. Aquela igreja é uma igreja de Deus. Aquela igreja é uma igreja boa. E aí se nós não tivermos esse cuidado, irmãos, nós que estamos liderando, trabalhando, pastoreando, plantando igreja, se a gente não tivesse cuidado, a gente surta, irmãos. Porque a gente começa a olhar para a igreja, para outras igrejas, e outras igrejas são grandes. E aí nós olhamos para a nossa e ela não é tão grande, e o crescimento se dá de forma mais lenta.
E aí nós podemos pensar, o que eu posso fazer para a igreja crescer? Nada. Nós não fazemos nada para a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é Deus, irmãos. É Deus que dá o crescimento. Paulo diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É Deus que faz a igreja crescer. É Deus que acrescenta o seu povo à igreja. A numerolatria é algo muito comum hoje. Como a saúde de uma igreja é medida? Pela quantidade dos seus membros. Então, igreja boa é igreja que tem muita gente? Não. O que é uma igreja saudável, pastor? É uma igreja que é fiel às Escrituras. Essa é uma igreja saudável, independente do tamanho dela. Não estou dizendo que não existe igreja grande e fiel. Estou dizendo que a saúde de uma igreja não se mede pela quantidade de pessoas que dela fazem parte. Se mede pela fidelidade que ela tem às Escrituras. Uma igreja saudável é medida pela fidelidade à palavra de Deus que ela possui. Em muitos lugares, irmãos, se abre mão da pregação bíblica para alcançar um número maior de pessoas. Em muitos lugares, só se prega o que as pessoas elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Se prega para agradar os ouvidos e não para conduzir ao arrependimento. Se dilui o evangelho, se dilui a mensagem, se dilui a pregação. O que nós vemos hoje, ênfase, super ênfases, cura, prosperidade, milagres, dons espirituais. Então há uma super ênfase em determinados assuntos. Na maioria das vezes, o evangelho não é pregado. Na maioria das vezes as pessoas elas não conhecem o evangelho. Elas não ouvem sobre salvação. O resultado disso tudo, irmão, sabe o que é? É que tem multidões de pessoas entrando para a igreja, sem terem sido regeneradas de fato pelo Espírito. Veja bem, a igreja cresce hoje por adesão, irmãos. Quando nós precisamos orar para que a igreja cresça por conversão. Para que Deus ele converta o coração dos pecadores. Para que as pessoas tenham seus corações regenerados. Muitos ouvem falar sobre a palavra evangelho, mas eles nunca ouviram o evangelho. Irmãos, se eu perguntasse para você, se você conhece o evangelho, você saberia pregar o evangelho? O evangelho. Você saberia me dizer o porquê o evangelho é uma boa notícia? Se eu perguntasse para você, de quem você foi salvo, você saberia me responder? Muitas pessoas ouvem sobre a palavra evangelho, mas elas nunca ouvem o evangelho. Nunca ouviram o verdadeiro evangelho. Isso tem causado danos terríveis para a igreja, irmãos. Esse monte de gente que entra para a igreja, nunca se converteu, depois sai da igreja, envergonha a igreja. E a gente diz, essa pessoa se desviou. Na verdade, irmão, a maioria delas nunca teve. A maioria delas se emocionou, chorou, rodou, balançou, mas nunca se arrependeu de fato. Porque o evangelho talvez nunca chegou aos ouvidos delas. Veja bem, irmãos, nós precisamos crescer. A obra precisa crescer, mas não a qualquer preço. Em segundo lugar, a obra de Deus precisa crescer, mas não sem organização. A obra precisa crescer. De que forma? Organizadamente. Precisa ter organização. Igreja é lugar de ordem. O culto ele deve ser com ordem e decência. A obra precisa crescer, mas ela precisa crescer de forma organizada. Quando nós olhamos aqui para o versículo 5, até o versículo 69, sabe o que Neemias está fazendo? Organizando a obra. Quando Neemias ele começa com aquela lista de nomes infindáveis, Neemias está organizando as coisas. Ele está colocando tudo em ordem. Neemias ele era um cara organizado. Olha como ele vai ordenar as coisas. Existia ali 42.360 pessoas que estavam voltando. Então tinha bastante gente. O que Neemias vai fazer? Ele vai dividir essas pessoas. Ele vai dividir elas por famílias, por lugares e por profissões. O crescimento da obra de Deus, ele não pode ser desordenado. E Neemias estava preocupado com a organização. Ele estava preocupado com a ordem das coisas. Como ele organiza tudo isso? Agora você vai compreender um pouco da genealogia. Como Neemias organiza tudo isso? Em primeiro lugar, por famílias. Neemias começa a colocar tudo em ordem. A primeira coisa que ele faz, ele organiza o povo por famílias. Leia comigo, do verso 5
ao verso 24. Diz assim: Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: Estes são os filhos da província, que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Preste atenção agora. Eis o número dos homens do povo de Israel. Aí ele vai começar a listar. Olha como ele lista: os filhos. Então ele está falando de famílias. Os filhos de Parós, 2.772. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Ele começa a organizar. O que ele faz em primeiro lugar? Ele separa por famílias. Em segundo lugar, ele separa por cidades. Olha o que diz do verso 25 ao verso 38. Os filhos dos homens de Belém. Agora já está falando de cidade. Os filhos dos homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. O que ele faz? Em primeiro lugar, ele separa por famílias. Em segundo lugar, ele separa por cidades. Em terceiro lugar, sabe o que ele vai fazer? Listar os sacerdotes. Olha o que vai dizer dos versos 39 a 42. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Por famílias, por cidades, os sacerdotes. Em quarto lugar, ele vai ordenar os levitas. Olha o que vai dizer, dos versos 43 a 45. Diz assim: os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Ele ordena em quarto lugar os levitas. Preste atenção, apenas 341 levitas retornaram do exílio, quando na verdade deveriam ser milhares. Apenas uma pequena porção de levitas volta. Então ele continua. Depois dos levitas, em quinto lugar, ele ordena os servidores do templo, que vai do verso 46 até o verso 56, dizendo assim: em quinto lugar, os servidores do templo, é isso. Quando diz aqui os porteiros, filhos de Salum, os filhos de Ater, esses aqui, os porteiros eram considerados levitas. Eles faziam parte do serviço do templo. Em quinto lugar, os servidores do templo. Os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa,
os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Sisera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Então, em quinto lugar, o que ele faz? Ele ordena os servidores do templo. Quem são os servidores do templo? Os servidores do templo são aqueles que cuidavam dos tesouros do templo. Eles eram responsáveis pelo sustento dos sacerdotes. Em sexto lugar, Neemias ele vai ordenar ali na sequência os servidores de Salomão. Do verso 57 ao verso 60 diz assim: os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete e Azebaim e os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Quem são esses? Qual era a função desses homens no trabalho que Neemias dá a eles? Eles eram usados nos serviços seculares. Isso aqui era os rachadores de lenha. Eles tinham a responsabilidade de rachar lenha e buscar água. Então Neemias ele vai ordenando, né? Famílias, cidades, aí ele vai colocar lá em terceiro lugar os sacerdotes. Os sacerdotes eles tinham uma função. Aí ele coloca em quarto lugar os levitas, que tinham uma função. Ele coloca em quinto lugar os servidores, que tinham um trabalho. Ele coloca em sexto lugar os servidores de Salomão, que tinham um trabalho. E em sétimo lugar ele fala da última classe. Do verso 61 ao verso 65 diz assim: os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para os sacerdotes. O que ele vai fazer aqui? Quando ele separa essa sétima classe, eles eram considerados imundos. Então eles não poderiam exercer o sacerdócio. Neemias ele pega toda essa lista de nomes que para nós não tem sentido e nos mostra que para que a obra de Deus seja fortalecida é preciso organização. Então ele separa cada um pela sua classe. Ele dá a função que cada um deveria executar. Veja bem, a obra de Deus precisa crescer, mas de forma organizada. Neemias ele queria o crescimento da cidade. Ele sabia que para isso era necessária organização. Se nós queremos, de fato, ver a igreja crescendo, nós precisamos nos preocupar com a organização. Veja bem, o nosso Deus é um Deus organizado. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que Deus ele é muito específico nas instruções que dá. Ele dá detalhes do que Ele quer. Ele deixa claro como Ele quer que as coisas sejam feitas. Então, veja bem, se nós queremos ver a igreja crescer, nós precisamos buscar e nos preocupar com a organização. Tudo que cresce desorganizado tem prazo de validade. Tudo. Veja bem, se você começar um negócio desorganizado, e se você não trabalhar para organizar esse negócio, vai chegar uma hora que vai quebrar. Vai falir a empresa, não vai dar certo. Assim é a obra de Deus. Se a obra de Deus não trabalhar com organização, ela vai estar fadada ao fracasso ali na frente. Então a organização é necessária. Em terceiro lugar, esse texto vai nos mostrar sobre o crescimento. A obra de Deus precisa crescer. Preste atenção. Pela participação de cada um, de acordo com a sua função. A obra de Deus precisa crescer. E sabe como ela cresce? Com você participando dela de forma ativa. Quando nós olhamos para toda essa genealogia aqui, do verso 5 ao verso 69, o que nós vemos aqui? Que Neemias separa eles por função e que todos executam a função que lhes foi dada. Os rachadores de lenha estão rachando lenha, os levitas estão cumprindo seu papel no templo, os sacerdotes estão exercendo o sacerdócio, os servos de Salomão estão fazendo a sua função e aqueles que eram excluídos do povo não participavam. Se nós queremos o crescimento da obra de Deus, nós precisamos que cada um de nós coopere de acordo com as nossas funções. Nós olhamos para essa longa lista de nomes e nós percebemos facilmente que cada um tinha uma função para executar. Que cada um tinha uma missão dentro da obra.
Os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os servos de Salomão, eles conheciam a sua vocação e desempenhavam o seu trabalho. Veja bem, irmãos, o crescimento da igreja exige participação de todos. Veja bem, se queremos o crescimento da igreja, nós não podemos ser meros espectadores da igreja. Veja bem, igreja não é teatro. Você não vem aqui para ver uma palestra e ir para sua casa. Você vem aqui para aprender sobre a palavra, sair daqui e pregar o evangelho. Nós precisamos da participação de todos. Cada um de nós tem um trabalho especial a realizar. Cada um de nós tem um dom específico de Deus. Cada um de nós. Você está aqui, você tem um dom. Você possui um dom. Pelo menos um dom. E esse dom ele tem um propósito, edificação do corpo. Os dons são diferentes. Um prega, outro canta, outro cuida, outro limpa, outro cuida da porta, outro tem dom para cuidar de crianças. Tudo é dom. Não acho que dom é só falar em língua e profetizar. Tudo isso são capacidades que Deus nos entrega para que a obra dele aconteça. Os dons são diferentes, mas o propósito é o mesmo, crescimento da obra. Você tem um dom, cara. Você tem um dom, mulher. Você está usando o seu dom? O que você está fazendo com o seu dom? Você está colocando ele em prática? Ah, pastor, mas eu não sei qual é meu dom. Então serve até você saber qual que é o seu dom. Se coloca à disposição até você descobrir o seu dom. Ah, não sei ainda qual que é a minha vocação. Então serve aonde tem necessidade. Você vai encontrar qual que é a sua vocação. Só que ficar sentado, irmão, assistindo o culto, você não vai descobrir dom assim, não. Ninguém tem dom apenas para assistir culto. Assistir culto, todo mundo tem que assistir. Nós temos dons. Os dons são diferentes, mas o corpo é o mesmo, o propósito é o mesmo. Nós, como igreja, irmãos, devemos trabalhar para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. É uma missão que nós temos. Glorificar a Deus e expandir o seu reino. Você tem buscado fazer isso? Você tem buscado trabalhar para a glória de Deus? Você tem buscado trabalhar para a expansão do reino de Deus? Para que o reino de Deus cresça? Como que o reino de Deus cresce, pastor? Com o crescimento da igreja, irmão. Com o avanço da igreja. Com a plantação de outras igrejas. Você tem trabalhado para isso? Tem se preocupado com isso? Quarto lugar, a obra de Deus precisa crescer, mas não com o sacrifício dos princípios bíblicos. Preste atenção o que Neemias vai fazer no verso 64. Nós vamos reler ele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio do Urim e Tumim. Então tem uma galera lá, que eles não conseguem provar a linhagem sacerdotal. E aí o que Neemias vai dizer, olha, enquanto vocês não conseguirem provar que vocês são da linhagem dos sacerdotes, vocês não podem comer da comida dos sacerdotes. Quando se levantar um sacerdote para decidir pelo Urim e Tumim, que eram as duas pedras que o sacerdote carregava no peito, que ali a pedra brilhava e mostrava se era ou não era, se era sim ou não, enquanto não se levantasse um sacerdote, eles não poderiam fazer parte. Então Neemias queria, veja bem, é uma galera aqui, que Neemias diz assim, não, vocês não podem entrar, vocês não vão fazer parte. Se Neemias pensasse apenas em crescer, ele ia dizer, vem todo mundo, nós queremos que o negócio cresça, nós queremos ver a cidade bombando. Ele não faz isso. Ele sabia que tinha princípios que seriam quebrados se ele permitisse que aquelas pessoas entrassem. Neemias, ele queria o crescimento, mas não com o sacrifício dos princípios bíblicos. Sabe o que ele compreendia? Ele compreendia que o sacerdócio, ele não poderia ser exercido por alguém que não fosse da descendência de Arão. Você se lembra que semana passada, Neemias, ele não ouve a profecia de Semaías, porque ele sabia que o lugar que Semaías queria levar ele era o Santo dos Santos, e que se ele entrasse no Santo dos Santos, ele profanaria o templo e pecaria, e que ele não vai lá porque ele conhece a Escritura. Está acontecendo a mesma coisa de novo. A mesma coisa. A pessoa se apresentando e dizendo, ó, somos sacerdotes. Só que ele sabia que para ser sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão. Tinha que ser da descendência de Arão. E eles não conseguiam provar a descendência de Arão. Então Neemias disse, se vocês não conseguem provar, vocês não estão aptos para o ministério. Vocês não podem ser sacerdotes. Quando nós olhamos para Números 16, os versos 39 e 40 diz assim, o sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido. E os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho
que não fosse da descendência de Arão, se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. O que está acontecendo aqui em Números? Corá, Datã e Abirão se levantam contra Moisés. E eles começam a dizer, não é só Arão e seus filhos que são da linhagem de sacerdote. Corá, Datã e... Eles queriam ser sacerdotes na força. E aí Deus disse, olha, então que eles peguem os incensários, que eles coloquem fogo nos incensários, e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Deus mata, literalmente, 200 homens com seus incensários acesos. Deus abre a terra, e a terra engole Corá, Datã e Abirão vivos. Eles, as suas famílias e tudo que eles tinham. Eles queriam o sacerdócio por usurpação. O que Deus diz? Não, a linhagem sacerdotal procede de Arão. Aí nós olhamos para Neemias, lá na frente. O que Neemias sabia? Que para ser sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão. Eles não conseguiam comprovar essa linhagem. Se o sacerdócio estivesse corrupto, a sua influência destruiria a fibra moral e espiritual do povo. Veja bem, se aqueles homens que não são da linhagem, se eles são considerados sacerdote, a fibra moral do povo é destruída. A fibra espiritual do povo, ela seria destruída. Nós vemos muito isso hoje. Nós vemos muito isso. A fibra moral e espiritual do povo hoje tem sido destruída, porque pessoas que não estão aptas para o ministério pastoral estão exercendo o ministério pastoral. Muitas pessoas. Muitos pastores hoje, eles não podem provar que pertencem ao povo de Deus. Eles não podem, infelizmente. Muitos dos que sobem aos púlpitos da igreja evangélica, eles não foram regenerados. Eles não foram. Nós falamos muito sobre isso semana passada. Muitos estão comprometidos com... Por que o pastor está dizendo que eles não são? Porque eles estão comprometidos com falsas doutrinas, com heresias, com ensinos que distorcem a palavra de Deus. E se eles abraçam esses tipos de ensino, eles não estão aptos. Eles não podem pastorear o povo de Deus. Eles não deveriam estar pastoreando o povo de Deus. Aí nós dizemos assim, não pastor, mas Deus vai julgar eles. Deus vai. Mas nós vamos deixar com que eles carreguem um monte de gente com eles, se nós não nos pronunciarmos e defendemos isso? O que Neemias faz? Eles não são da linhagem. Eles não entram. Sabe por quê? Porque ele era governado por princípios bíblicos. Sabe o que importava para Neemias? Para Neemias, o que estava escrito. Ele conhecia a lei. Ele conhecia as exigências da lei. Ele era um governador, governado por princípios bíblicos. Esses princípios bíblicos, eles livraram Neemias de um falso profeta, no capítulo 6. E eles estão livrando Neemias agora de corromper o sacerdócio. Neemias era guiado por princípios bíblicos. Os princípios bíblicos salvaram a vida de Neemias, não por uma vez, mas por 2, por 3, por 4, nós vamos ver na sequência. A vida de Neemias era guiada por esses princípios. Ele dizia, não, mas não está escrito. Não está escrito assim, a palavra de Deus diz que isso aqui está errado. Vocês não vão entrar. Vocês não podem fazer parte. Neemias era guiado por princípios bíblicos. O que nós precisamos perguntar e olhar para nós hoje, irmãos, será que a nossa vida está sendo dirigida pelos princípios da palavra de Deus? A palavra de Deus, os princípios dela, eles norteiam a sua vida. Eles dirigem a sua vida. A palavra de Deus é lâmpada para os seus passos. Ela é. A palavra de Deus é luz para o seu caminho, como diz o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. A palavra de Deus guia a sua vida. Os princípios da palavra guiam a sua vida. A palavra é uma bússola. Quando você está sem direção, a palavra de Deus é aquela que direciona para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve proceder. Neemias era guiado por princípios bíblicos. Os princípios bíblicos protegiam Neemias. Evitaram com que ele pecasse por diversas vezes. Se para crescer numericamente e rapidamente, a gente precisar sacrificar os princípios da palavra, então nós vamos crescer bem devagar. Bem devagar. Irmãos, entre ter uma igreja cheia e corromper a palavra e a pregação, e ter uma igreja menor, mas nos mantermos fiéis na pregação e no ensino da palavra, nós vamos deixar com que Deus nos dê um crescimento lento, mas não vamos abrir mão da pregação da palavra de Deus. Nós vamos procurar ser fiéis e esperar que Deus, Ele dê o crescimento. Como a obra de Deus se fortalece? Em primeiro lugar, com proteção.
Segundo lugar, com crescimento organizado. Em terceiro lugar, a obra de Deus se fortalece com generosidade. Sem generosidade, a obra de Deus não se fortalecerá. Sabe o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver pessoas generosas. Homens e mulheres, homens, líderes generosos. O crescimento da igreja é tarefa de todos. Todos nós temos o compromisso e devemos trabalhar para que a igreja cresça. Só que olhe para mim, porque agora eu vou falar de um Deus que se apodera do coração de muito crente. O crescimento da igreja é para todos. E dificilmente a igreja irá avançar se o povo que dela faz parte não for um povo generoso. A igreja avança, mas a igreja avança por meio de um povo que é generoso, despreendido, não apegado às coisas materiais. Pastor, vai falar de dinheiro? Sim, porque a obra de Deus também se faz com dinheiro. A obra de Deus precisa de pessoas generosas. Sabe quando nós falamos de dinheiro aqui na igreja? Quando o texto que nós estamos expondo fala de dinheiro, nunca fora dele. Sabe como vai encerrar o capítulo 7 de Neemias? Com generosidade, com contribuição financeira. Generosidade aqui é contribuição financeira. Generosidade, irmãos, é a marca de cristãos regenerados. Cristãos regenerados que nasceram de novo, eles são generosos. Eles não são apegados. Ah, pastor, mas eu vi lá que o pastor da internet falou que dízimo não sei o que, não sei o que. Ok, não dá o dízimo. Não dá. Vamos pegar o padrão do Novo Testamento. Tudo. Eles vendiam tudo. E eles davam tudo. O padrão do Novo Testamento não é o dízimo. O padrão do Novo Testamento é generosidade. Desprendimento. Esse é o padrão. Que silêncio quando se fala de dinheiro na igreja, né, irmãos? Que silêncio. Generosidade é uma marca de cristãos regenerados. Cristãos regenerados, eles entenderam que dar é melhor do que receber. Eles entenderam isso. A obra de Deus é fortalecida por meio de pessoas generosas. Sabe por que essa igreja aqui se mantém? Porque aqui tem pessoas generosas. Que elas contribuem com os seus dízimos, com a sua oferta, com o seu trabalho, com a sua disposição. Só por isso, irmãos. A obra de Deus, ela só se mantém e ela só continua avançando pela generosidade do povo. Uma pessoa sozinha não faz nada. A obra de Deus, ela se mantém, ela é fortalecida por meio de pessoas generosas. Sabe o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver um povo generoso, começando por Neemias. Neemias é um governador generoso. Ele é um líder generoso. Ele não está apegado. Nós já vimos que da outra vez lá atrás, ele deu de comer para uma galera na casa dele e pagou tudo do bolso. Sabe o que nós vamos ver agora? Que ele é um homem generoso, que começa dando exemplo. Olha o que diz o verso 70. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador, Neemias, deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. O povo é generoso. E sabe quem começa dando primeiro? Neemias. Neemias, ele não está apegado. Neemias, ele dá ouro, ele dá bacia, ele dá veste sacerdotal. Neemias, ele começa dando o exemplo. Neemias, ele é um líder despreendido. Ele está ocupando o cargo, não para explorar o povo. Ele não quer tirar toda a lã da ovelha, largar a ovelha sem lã e mandar a ovelha andar. Não, ele está lá servindo o povo. A liderança de Neemias é uma liderança de serviço. Quando você olha para Neemias, ele abriu mão do seu serviço na fortaleza de Suzã. Ele exercia uma função grande. Ele ocupava um cargo muito importante ao lado de Artaxerxes. Ele abre mão da sua função. Ele abre mão dos seus benefícios. Ele vai para Jerusalém, uma cidade destruída, para fazer um trabalho que ninguém queria fazer. Ele abriu mão do seu cobiçado posto. E ele foi lá, ser oprimido, enfrentar disposição, ser perseguido. Nós já vimos que ele tirou do próprio bolso para socorrer os pobres. O que ele está fazendo agora? Investindo o seu dinheiro na manutenção da obra de Deus. Ele está pegando do seu bolso dizendo, se a obra de Deus precisa avançar, precisa começar por mim. Eu preciso aqui dar a minha contribuição. Aí nós continuamos vendo o texto. E sabe o que nós vamos ver? Que os líderes vão seguir o exemplo de Neemias.
Nós olhamos para o verso 70 e 71, diz assim, na primeira parte do verso 70, alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. Aí no verso 71 vai dizer assim, e alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. Então os líderes que estão abaixo de Neemias, o que eles vão fazer? Eles vão seguir o exemplo de Neemias. Eles também vão contribuir, vão ser generosos. Se quisermos ver a obra de Deus prosperando, os líderes precisam ser os primeiros a participar. Quem é o líder? O que sempre está na frente, inclusive na contribuição financeira. Inclusive, para liderar, irmão, a gente tem pouco ministério aqui na igreja, mas para liderar aqui você precisa contribuir, você precisa ser generoso. Por quê? Porque se nós vamos pregar sobre dinheiro, nós precisamos ter respaldo para falar de dinheiro. Se nós vamos ensinar as nossas crianças na salinha, precisamos respaldo. Se nós vamos discipular, pastorear homens, mulheres, precisamos ter respaldo. Então os líderes, eles fazem primeiro, eles estão participando em primeiro lugar, e inclusive na contribuição financeira. Os chefes de família, eles deram voluntariamente e generosamente. Esse é o padrão do Novo Testamento. O padrão do Novo Testamento é voluntariedade, generosidade, frequência. Não diz dízimo, mas se você encontrar, isso é dízimo. Ah, mas não fala a palavra dízimo, o dízimo é da lei, ok? Então seja, você não precisa chamar de dízimo. Contribua voluntariamente, generosamente, proporcionalmente e frequentemente. E chame isso como você quiser chamar. Mas seja generoso. Então Neemias, generoso. Os líderes que estão abaixo de Neemias, generoso. Em terceiro lugar, todo o povo também foi generoso. Que é como vai terminar o verso 72, vai dizer assim, o que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Então o que o povo faz? O povo vê o Neemias dando, o povo vê os líderes dando, o povo dá. O povo é desprendido. O povo também age de forma generosa. Quando a liderança dá o exemplo, a tendência é que o povo siga os seus passos. Essa é a tendência, não a regra, mas é a tendência. O povo também contribuiu para o sustento da obra. O povo também contribui. Então você que está aqui, preste atenção, todo membro da igreja, ele deve ser um fiel contribuinte do sustento da igreja. Todo membro da igreja. Ah, pastor, mas tem pastor roubando, tem igreja roubando. Irmão, você não pode pegar todo mundo e botar no mesmo saco. Ah, mas os pastores da televisão, eles não estão aqui, nós estamos aqui. Nós sabemos como o dinheiro é tratado aqui. Quem congrega aqui sabe a maneira que o dinheiro é lidado. Se você congrega aqui, meu irmão, seja fiel, contribua com essa obra. Se você quer ver essa obra avançando, seja generoso, seja desprendido, seja alguém que vai contribuir para o avanço da obra. Ah, mas tem um monte de gente roubando. Tem, mas nós não estamos roubando. Nós podemos provar para você. Nós não estamos enganando. Não estamos distorcendo para ganhar dinheiro. E que nós estamos falando de dinheiro hoje aqui, talvez nós vamos falar de dinheiro daqui uns 6 meses aqui de novo. Se nós pregarmos alguma coisa que se encaixe no texto. Do contrário, não. Não vamos ficar apertando você com palavra de oferta. Não vamos ficar distorcendo a Bíblia. Não vamos ficar dizendo que o ladrão vai roubar, matar, destruir, vai pegar e vai comer só. Não, não vamos fazer isso aí. Nós vamos pregar a Bíblia para você. Nós vamos ensinar você. Nós vamos esperar que você, se tem o seu coração regenerado, responda. Somente isso. Nós não precisamos mais do que isso. Nós precisamos contribuir. Ser um membro da igreja, você precisa ser um contribuinte. Sustentar a igreja, sustentar o trabalho. O melhor investimento que você pode fazer é o investimento na obra de Deus. É o melhor investimento. É um investimento que ele não vai trazer recurso financeiro para você, material, mas ele vai trazer muito recurso espiritual. Você vai poder ver o fruto do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição em pessoas, em salvação de almas, em restauração de famílias, no cuidado de crianças, em trabalhos sociais. Você vai poder ver o seu dinheiro sendo empregado em tudo isso, em igrejas sérias. Pastor, o que quer dizer uma igreja séria? Uma igreja que presta conta do que entra. Quem congrega aqui sabe, irmão, nós prestamos conta aqui do que entra, do que sai e do que tem. Quem congrega aqui sabe quanto a gente tem em caixa. Por quê? Porque a gente não tem nada para esconder de ninguém. A gente procura ser transparente porque a gente entende que o dinheiro do povo é coisa séria para Deus. E deve ser coisa séria para nós também. Nós precisamos investir, irmãos. Investir na obra de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a obra de Deus está centralizada no templo. Sacerdote, levita, cuidado do templo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, isso expande. A obra de Deus está espalhada por todo mundo.
Ela não se atém apenas ao culto, ao prédio da igreja, mas ao mundo inteiro. Por isso nós temos mais motivo para contribuir. Não se resume apenas a um lugar físico, mas a todo o mundo. A obra de Deus precisa ser feita. Isso inclui dinheiro. A obra de Deus precisa ser feita, isso inclui contribuição financeira. Isso inclui dinheiro, inclui contribuição financeira, inclui fidelidade a Deus. Veja bem, como nós vamos plantar outra igreja? Nós queremos plantar mais igrejas saudáveis, que pregam o evangelho, que discipulam, que abrem a Bíblia, ensinam a Bíblia. Nós queremos plantar outras igrejas. Como é que se planta outras igrejas? Com dinheiro. Sem dinheiro nós não vamos avançar. Veja bem, nós queremos, irmãos, fazer maiores e melhores trabalhos sociais. Nós queremos ter trabalhos sociais dignos, abençoadores, que abençoem a nossa comunidade. Como a gente faz isso? Com dinheiro. Nós só podemos fazer mais se nós tivermos mais. Como nós vamos fazer um trabalho social melhor, se nós não temos condição de fazer algo melhor? Nós fazemos o que nós temos condição, irmãos. Muitas vezes a gente diz assim, a igreja precisa fazer mais. Ok, contribua mais. E ela vai fazer mais. É simples a conta. Se nós contribuirmos mais, a igreja tem condição de fazer mais. O evangelho tem condições de avançar mais. Como nós vamos sustentar missionários? Como nós vamos enviar ajuda ao campo? Sem dinheiro isso é impossível, irmãos. Como a obra de Deus é protegida, como ela é fortalecida por Neemias? Contribuição, generosidade. Ele é generoso, os líderes são generosos, o povo é generoso. Aí eu pergunto para você, eu preciso perguntar, você tem sido generoso com a igreja na qual você congrega? Você tem sido generoso? Quando foi a última vez que você deu uma oferta de excelência? Você diz, não, hoje eu vou dar uma oferta. Quando foi? Você tem sido generoso com a obra de Deus? Você tem dizimado aqui? Você tem ofertado aqui? Você tem feito isso? Você tem sido um dizimista fiel? Você tem se preocupado com o sustento da obra de Deus? Você tem se preocupado? Essas são coisas que elas preocupam você? Ou você diz assim, não, se eu não fizer também vai ter mais 10 pessoas que vão fazer, algum jeito vai ser dado, Deus proverá. Você está apegado a isso? Você tem sido generoso? Você tem contribuído, dizimado, ofertado? Você tem se preocupado? Só será protegida com organização, crescimento organizado e com generosidade. Se a igreja sofrer em alguma dessas três áreas, ela vai ter bastante trabalho. Se ela não for protegida, ela vai passar trabalho. Se ela não for organizada, ela vai passar trabalho. Se ela não tiver pessoas generosas no meio dela, ela vai passar trabalho. Se nós quisermos fortalecer a nossa igreja local, você que congrega aqui, você precisa ser um homem que protege essa igreja. Você precisa ser alguém que está preocupado com a organização dessa igreja. Você precisa ser alguém que vai colocar a mão no seu bolso e vai ser generoso com a obra de Deus aqui nesse lugar. Do contrário, algumas pessoas vão carregar um fardo mais pesado do que outras. E isso vai acabar dando problema mais na frente, irmãos. Nós queremos que a obra de Deus fortaleça. Então nós precisamos de homens que a protejam. Precisamos não crescer a qualquer preço, sem organização, sacrificando princípios, mas com a sua participação. Com a participação de todos. Nós precisamos de pessoas generosas, que irão sustentar a obra de Deus nas suas necessidades. Que você seja esse tipo de cristão, que protege, que procura e trabalha pela organização e que é generoso para com a obra de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos nos colocar de pé?